Vamos meditar na Palavra de Deus com a Núbia Siqueira. Capítulo 1, versículo 3. Aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas infalíveis, sendo visto por eles por espaço de 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Aqui no primeiro momento, no início da frase, salta aos nossos olhos que o Senhor Jesus padeceu. Mas mesmo tendo padecido, ele se apresentou como? Vivo, né? Então você vê o contraste de duas palavras. Ele padeceu e não foi um padecimento qualquer. Ninguém passou por uma morte mais cruel do que o nosso Senhor. Até os dias de hoje, quando a medicina estuda a morte por crucificação, há um laudo que essa é a morte mais cruel que já houve no mundo. Por método de tortura, não tem nenhuma outra pena que supere a crucificação. Mas nós sabemos que o Senhor Jesus não foi apenas crucificado. A forma como foi conduzido, ele foi traído por um dos seus discípulos, ele foi desprezado por todos. Tudo o que aconteceu, ele teve um julgamento injusto, ele era inocente, porque quantos já não morreram por crucificação ao longo da história, mas foi uma morte justa, porque eram pessoas que tinham cometido algum crime, ou mesmo que não tivessem cometido crime nenhum, eram pecadoras, mas o Senhor Jesus padeceu, morreu com essa pena cruel sobre si, sendo ele justo, ou seja, ele não havia cometido nenhum só pecado, mas ele suportou o peso da cruz, o peso dos sofrimentos, padeceu porque ele tinha certeza que ele iria, logo depois daquilo, ser ressuscitado. Havia essa promessa, havia essa confiança nele a respeito do Pai. Então, ele teve forças para suportar e suportou sozinho. Diferente do que acontece conosco. Quando nós passamos os nossos problemas, nós viemos de um contexto completamente diferente, né? Mas temos, mesmo tendo essa história pregressa de pecado, e por mais que você lute contra a sua carne, essa luta vai ser até o fim, vamos lutar contra o nosso coração, é uma batalha diária que nós vamos travar, porque ele vai ter inclinações para a carne. E mesmo tendo tudo isso, nós podemos descansar na certeza que se permanecermos na fé, se confiarmos nas promessas de Deus, Ele também vai nos ajudar a padecer o que precisa padecer nesse mundo, porque nós vamos passar pelas nossas guerras, mas que há uma promessa no final. Então, a crença fiel, como foi a do Senhor Jesus, é que faz toda a diferença. Ele padeceu, mas ele se apresentou para os seus discípulos vivo. Por isso que não houve desespero no Senhor Jesus. Quando ele esteve com seus discípulos lá em João, você percebe esses últimos momentos, ele estava sereno, seguro, gentil. Ele não estava emocionalmente se apresentando como alguém que iria morrer e morrer em grande sofrimento. Normalmente, quando as pessoas estão para passar por um problema, nem precisa ser problema, se você tem um compromisso muito importante no dia seguinte, é provável que você nem durma muito bem à noite ou que você durma um sono intranquilo. Por quê? Há essa tendência no ser humano. Mas o Senhor Jesus estava prestes a ir para a cruz. E ele estava vivendo os seus dias de uma maneira equilibrada, tranquila. Por quê? Porque repousava nele essa confiança no Pai. Eu vou padecer, mas o Senhor vai cumprir a sua palavra. O inferno não vai me deter. Ele esteve no inferno, mas o inferno não pôde segurá-lo. Ele esteve no túmulo, mas o túmulo não pôde retê-lo. Se nós passamos pelos desertos e em algum momento sai essa certeza, ou não repousa essa certeza de que aquele deserto vai passar, que aquele momento difícil vai passar, então nós precisamos recalcular ou fazer uma reflexão a respeito das nossas crenças.
Essa crença não está sendo verdadeira. O nosso cristianismo não está sendo autêntico, porque o verdadeiro cristianismo se apoia na fé, que Deus está no controle de tudo. Ele é soberano. A partir do momento que ele é soberano, você descansa no barco, você consegue dormir no meio da tempestade. Foi por isso que o Senhor Jesus veio e mostrou isso com a sua própria vida. Quando a gente confia no Espírito Santo, nós conseguimos descansar. Então, ele padeceu, mas se apresentou vivo. E ele apresentou muitas provas infalíveis. Poderia ser assim, ele apresentou uma prova infalível da sua ressurreição, mas não, ele apresentou muitas provas. Aqui o escritor, Lucas, e o Espírito Santo usa Lucas para colocar dessa forma, porque durante 40 dias, e aqui também fala, por um espaço de 40 dias, depois da ressurreição, Jesus saiu do túmulo, ele ressuscitou e ele ficou com os homens 40 dias. Ele esteve ali em Israel 40 dias. E aí as provas infalíveis, vamos ver aqui, eu coloquei algumas. Ele apareceu para várias pessoas em momentos diferentes. Ele comeu e bebeu com essas pessoas. Imagina, são situações diferentes. Uma é ele aparecer e conversar. Outra é ele se sentar e comer, não é? Porque um espírito não come. Se Jesus fosse só espírito, ele não comia e bebia. Lembra que ele chegou para os discípulos, que tendes aí para comer? Eles estavam lá na pescaria. E Jesus se assentou ali à praia, ele estava ali à beira do mar, e eles assaram um peixe e comeram. Imagina. Ele sujeitou o seu corpo a ser tocado. Lembra? Toca aqui, Tomé. Toca então nas minhas mãos, aperta. Quer dizer, um espírito também não pode ser tocado. A gente pode tocar no espírito? Não. Mas ele tinha um corpo. E esse corpo subiu. Esse corpo que Jesus ressuscitou, esse corpo glorificado, subiu. E está à direita do Deus Pai. E nós temos a promessa que teremos um corpo assim. Então, quem é que está sentado lá à direita do Pai? É um espírito? Não. É alguém que tem um corpo como o nosso. Uma imagem e semelhança de homem, como a nossa. Então, por isso que ele é um intercessor perfeito. Não só por ser Deus, ter se tornado homem e ter vencido, mas por ter experimentado todas as dores que o corpo humano, que o ser humano passa. Imagina isso, E ele instruiu as pessoas, todas as pessoas que ele conversou, não foi uma conversa trivial, era uma conversa profunda. Ele instruía essas pessoas a respeito do reino de Deus. Ele conversava das coisas mais profundas da palavra de Deus. Era alguém que estava plenamente dotado da sua capacidade cognitiva, espiritual. Ele estava pleno, como os discípulos o haviam conhecido. E outra prova infalível foi com respeito às 500 pessoas, e essa eu me lembro de cabeça, que é 1 Coríntios 15, que Paulo fala que ele foi visto por mais de 500 pessoas. Então, você enganar uma pessoa, 10 pessoas, é uma coisa, Jesus ressuscitou, mas foi só você que viu? Quem garante que você viu? Mas não foi o caso. Jesus se apresentou vivo e apareceu para mais de 500 pessoas. Então, era muito comum, na época que os evangelhos foram escritos, na época que as cartas paulinas circulavam no meio da igreja, era possível encontrar ainda testemunhas oculares, pessoas que tinham visto o Senhor Jesus após a sua morte. Imagina que choque para os discípulos. Se coloca um pouquinho no lugar dos discípulos. Eles haviam visto o seu mestre, aquele que
tinha ficado com eles durante 3 anos, que dormia, que acordava, que estava com eles na convivência ali. De repente eles viram o martírio desse homem. Ele apanhou, ele ficou preso, ele foi crucificado, ele teve o período lá, antes da crucificação, da via dolorosa, ele carregou aquela cruz. Então, se tinha alguém que os discípulos tinham certeza que tinha morrido, era Jesus. Porque quem poderia suportar a tamanha maldade, a agressão daquela forma? E, de repente, aquele homem sai do túmulo, sai da morte. Eles tinham ouvido a respeito da preparação do corpo de Jesus. Imagina que depois de tudo isso, as mulheres comentando como estava o corpo de Jesus. Porque normalmente esse tipo de assunto circula, as pessoas falam. Então, na preparação do corpo, para enfaixar todo o corpo, aquele procedimento do sepultamento judaico, né, coloca-se especiarias no corpo. E depois é uma junção de muitas especiarias, depois enrola faixas, lençóis, faixas de linho. E na medida que tem cortes, ferimentos, aquelas especiarias se tornam como uma resina e cola o linho no corpo, na pele. Então, o lençol, aquelas faixas que acabam ficando num todo, elas não se soltam facilmente de um corpo. Elas vão ficar ali, porque aquela resina colou, né? Então, se tinha alguém que eles tinham certeza que havia morrido e sido sepultado, era o Senhor Jesus. Inclusive, o seu túmulo tinha sido lacrado com o selo romano e tinha soldados à porta. Mas, de repente, o Senhor Jesus ressurge. E como fala aqui, Lucas fala, ele aparece vivo e ele dá provas dessa plenitude de vida que ele tem de muitas formas e para muitas pessoas. É um choque, não é? Mas é uma alegria você poder testemunhar isso. Então, nós precisamos ter em mente esse Jesus glorificado que os discípulos viram. Os nossos olhos físicos não veem, mas é esse Jesus que intercede por nós diante de Deus. É esse Jesus glorificado, cheio de poder, que dá provas todos os dias da sua ressurreição, da sua vitória. Ele dá prova todos os dias, ele deu naquele tempo e ele dá hoje. Ele não precisaria dar provas, mas ele dá. Deus é muito humilde, gente. Ele poderia simplesmente ressuscitar o seu filho, levar o seu filho para o céu e pronto. Mas não, ele deixa o seu filho 40 dias andando entre as pessoas para mostrar para as pessoas, olha, aquilo que eu disse que iria acontecer, aconteceu. Olha aqui as provas. E ele continua provando a sua existência, a sua presença no nosso meio. Ele continua provando que caminha conosco, que está conosco, que ele não é só aquela nuvem no deserto, no passado, que se acampava sobre Israel. Não, essa nuvem continua sobre nós, que é o Senhor Jesus. Ele continua sobre nós. Ele continua caminhando conosco, ele continua a trabalhar como servo por nós, que é o que Hebreus 7 fala, né? Que Jesus está à direita de Deus intercedendo por nós, ele continua servindo. Ele foi um servo sofredor no passado e ele continua sendo um servo na ativa, que trabalha. E o que o Senhor Jesus falava? Então esse versículo aqui revela também. O que é que ele ficou falando 40 dias? Ele ficou ali julgando Pedro porque o negou, Judas porque o traiu, os soldados romanos o que fizeram, deixaram de fazer? Não, ele ficou ensinando as coisas concernentes ao reino de Deus. Ou seja, a Bíblia nos revela até o conteúdo das conversas do Senhor Jesus. Gente, imagina se o conteúdo de todas as nossas conversas fosse mostrado para as pessoas. A Bíblia fala do conteúdo das conversas de Jesus. Isso não é extraordinário? Ele não estava amargo por ter passado por tudo aquilo, ele não estava ressentido e precisando desabafar, né? Porque quando as pessoas passam por um sofrimento,
elas ficam desesperadas para desabafar com alguém, para falar, e aí elas falam, choram, ficam cheias de traumas. Olha, o Espírito Santo trabalha de uma forma tão maravilhosa dentro do ser humano que ele o capacita para viver, vencer e ficar sem traumas. A prova está aqui no Senhor Jesus. O Espírito que o ressuscitou também deu capacidade emocional para que ele lidasse com os discípulos, com os pecadores, de uma forma que eles não se sentissem culpados, julgados. O Senhor Jesus tinha todos os motivos para chegar e condenar Pedro. Aliás, Pedro não queria nem se encontrar com Jesus. Lembra que quando ele apareceu no meio dos discípulos, lá eles estavam todos reunidos numa casa, Pedro não estava. Pedro estava afastado, porque ele não se sentia digno sequer de estar ali. Então, quando o Senhor Jesus o inclui, ele fala para Madalena, e o discurso é muito legal, porque ele fala, avisa os discípulos, né? Avisa, e inclusive a Pedro, ele inclui Pedro, porque ele sabia que Pedro não se sentia digno de nada. Então, olha a diferença. A forma humana, sem o Espírito Santo, a forma como nós lidamos com o sofrimento. Pedro lidou com o seu sofrimento de uma forma tão carnal que ele foi se isolar, ele ficou sozinho, ele não quis estar mais com os discípulos. Precisou de uma chamada do Senhor Jesus de inclusão novamente. Vem, você pode vir, eu te perdoo, você continua sendo discípulo. Não mudou nada. Né? A partir do momento que você se arrependeu, não mudou nada. E já o Senhor Jesus não, ele sai da morte, ele sai do sofrimento e ele não fala desse sofrimento, ele não joga no rosto de ninguém o que ele passou. Ele está ali ensinando as coisas do reino de Deus, era tudo que ele fazia antes. Ele ensinava sobre o reino de Deus desde o início do seu ministério e foi até o seu último minuto com os discípulos. Até o momento da sua partida, ele ensinava a respeito das coisas as coisas celestiais, o que os discípulos tinham que fazer, como seria a igreja, só isso. Então, os conteúdos das nossas conversas revelam a condição do nosso coração. Em que estado estão as nossas emoções, se há traumas. Né? Quando a gente começa a falar muito das pessoas e você aponta, porque eu passei por isso por causa do fulano, eu passei por aquilo por causa do Beltrano. Então, esse coração está machucado, é preciso uma restauração, é preciso uma cura. E homem nenhum é capaz de curar a alma. Eu não posso restaurar nem mesmo a minha alma. Quem restaura a alma é o Espírito Santo, é só Deus, é a palavra. Mas você tem que permitir que a palavra faça essa obra. Como um remédio, eu posso ter uma doença e o remédio está diante de mim. Se eu não tomar aquele remédio, ele não vai poder me curar. Então, o Senhor Jesus, ele está pronto para curar qualquer ferida, qualquer trauma. Mas a pessoa precisa dar esse acesso. Ela precisa dar essa permissão, ela precisa convidar e deixar o Espírito Santo restaurar a sua alma. O Salmo 19 fala, e eu gosto muito desse salmo, eu acho que é o versículo 7, né? Que fala sobre a perfeição da palavra de Deus e fala que a palavra restaura, é refrigério para a alma. Ou seja, a palavra restaura a alma. O refrigério é a restauração da alma. Então tem muita gente, até no nosso meio, que está com a alma machucada, que não está bem emocionalmente, espiritualmente, que precisa desse cuidado de Deus. Mas por mais que a palavra esteja à disposição, por mais que se é pregado o evangelho, só a própria pessoa pode entregar a sua alma para esse oleiro de alma. Só ela. Ninguém mais. Eu não tenho poder sobre a sua alma, você não tem poder sobre a minha alma. Então, quem está no nosso meio que precisa dessa restauração tem que se entregar. É a entrega que faz isso acontecer. O 4 fala, e estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que, disse ele, de mim ouviste. Então, normalmente, junto com
uma ordenança difícil, vem uma promessa maravilhosa. Aqui tem um pedido muito difícil, mas tem uma promessa extraordinária. É interessante como Deus tem esse poder de temperar as coisas, né? É como uma comida. A comida, ela é saborosa por causa do tempero, não é a comida em si. Você pode comprar uma carne maravilhosa. Se você não temperá-la, você não consegue consumi-la. Então, às vezes a carne é de terceira, mas ela está tão bem temperada que ela se torna gostosa, não é assim? Então, o tempero determina o sabor das coisas. Então, nesse versículo você vê um pedido extremamente difícil que é o quê? Permaneça em Jerusalém. O último lugar do mundo que os discípulos gostariam de ficar é em Jerusalém. Ali tinha acontecido tudo, a morte de Jesus, o seu sofrimento, a perseguição. Se haviam feito aquilo com o Senhor Jesus, é óbvio, a inteligência a básica do ser humano já diz, bom, se fizeram isso com o Senhor, o que vão fazer com os servos, não é? Mas o Senhor Jesus, olha aqui a palavra, determinou-lhes, então é uma ordem. O Senhor Jesus está sendo categórico aqui, é uma ordem, vocês vão permanecer em Jerusalém. Mas aí, depois dessa ordem, essa ordem ela está atrelada, ela vem de mãos dadas aqui com uma promessa graciosa, porque vocês, ficando em Jerusalém, vocês vão esperar pela promessa do Pai, e a promessa a gente já sabe, é o Espírito Santo. E aí vem um ensinamento que a gente tem que aprender e passar para frente, porque nós precisamos tanto desse ensino. Imagina as pessoas que estão chegando, que são novas na fé, novas convertidas. Nós não gostamos de esperar. Esse mandamento de Jesus aqui, permaneça em Jerusalém e espere, contraria frontalmente a nossa carne, contraria a nossa natureza, violenta a nossa natureza humana. Ninguém gosta de esperar. Eu nunca encontrei um ser humano até hoje, no alto da minha experiência, eu nunca encontrei um ser humano que falasse assim, olha, tudo bem, eu espero. Não, ninguém gosta de esperar. E a oração, a vida com Deus, tem essa disciplina da espera. Como você entra numa escola e você, por exemplo, você vai fazer direito. Quando você se matricula, você já toma conhecimento de quantas disciplinas você vai ter. Você vai ter matemática, você vai ter português, você vai ter... Eu não sei quais são todas as disciplinas do direito, mas são muitas. E aí você tem que estar ciente, olha, para que eu me forme, para que eu me torne uma advogada, eu vou ter que estudar todas essas disciplinas. Sem uma disciplina não tem diploma. Você pode fazer, por exemplo, se houver, não sei, né, se existir 10 disciplinas, você faz 9, você não tem o seu diploma, porque está faltando uma disciplina, está faltando uma matéria. Então, na Universidade de Deus, digamos assim, o esperar é uma disciplina. Você tem que aprender a esperar, porque Deus não lida com nenhum dos seus servos de maneira, olha, eu vou poupar você da espera. Ele não passa a mão na cabeça de nenhum dos servos. Você não vai precisar esperar. Todos precisaram esperar, inclusive o pai da fé que foi Abraão. Olha quanto tempo que ele esperou pela promessa. Por isso que ele é chamado de o pai na fé, né? Mas, normalmente, as pessoas desejam orar e ter logo a resposta da oração. Quem não quer fazer uma oração, porque normalmente quando nós oramos porque estamos passando uma necessidade. Nós oramos porque temos uma urgência. Mas quantas vezes você lê na Bíblia de pessoas que oraram e tiveram que esperar? Neemias orou e esperou 4 meses a resposta. Abraão esperou 25 anos. José
orava ali desde que foi jogado no poço, mas precisou esperar a resposta de Deus por longos anos. Davi recebeu a consagração através de Samuel, mas para tomar posse de Israel levou quase 13 anos para chegar em Jerusalém e se tornar rei a partir de Jerusalém. Foram 13 anos de espera. Ele reinou com 7 anos a partir de Hebrom, né? Mas então nós precisamos aprender a esperar. E muitas vezes nós vamos ter que esperar num local que não é agradável, como Jerusalém. Então, o último lugar que se gostaria de aguardar era em Jerusalém. Mas o estar em Jerusalém era o teste da confiança. Era o teste da plenitude de confiança, digamos assim. Porque você poderia pensar, se o Senhor Jesus tivesse dado ordem, olha, vocês vão ter que esperar a promessa, mas vocês podem ir para Betânia, podem ir para Galileia, se escondam numa caverna. Não é a mesma coisa. Vocês vão ficar aqui. Em Jerusalém estava o sinédrio, o templo, todos aqueles sacerdotes, o sumo sacerdote, a guarda pretoriana. E Jerusalém era o foco da perseguição. Parece que o Senhor Jesus está equivocado. Imagina os discípulos ouvindo isso. No lugar onde você está sendo perseguido, correndo risco de vida, que você está sofrendo maus tratos, e o Senhor Jesus manda você ficar ali. Manda você, inclusive, espera. Ou seja, não é só fique e logo vai passar. Não, espera. O esperar aqui está embutido a ideia, não sei quanto tempo vocês vão esperar. Pode ser 1 ano, pode ser 1 mês, pode ser 1 dia, porque Deus não nos revela tempos. E a gente vai ver isso mais abaixo. Para nenhuma pessoa há a revelação. Olha, ou alguém aqui já teve a revelação, você vai ficar tanto tempo nessa igreja, você vai ficar tanto tempo nesse país, você vai morrer com tal idade. Ele já revelou isso para alguém? Eu não conheço ninguém sabe de nada. Nós não temos noção de nada do que vai acontecer. E por que é que o futuro fica oculto para nós? Por que é que vem esse negócio assim, tipo, espera a promessa do Pai, vocês vão ficar aí. Por que tem essa incerteza? Porque aí sim nós vamos ter que desenvolver a nossa confiança. É o trabalho de desenvolver a musculatura da fé. O músculo só se desenvolve quando você trabalha com ele, quando você coloca ele para levantar um peso, não é? Você faz os movimentos. Então, é como se o Espírito Santo estivesse desenvolvendo a nossa musculatura quando ele nos oculta os acontecimentos que virão a seguir. Mas havia, ou deveria haver, a certeza. Olha, se vocês ficarem em Jerusalém, se vocês vencerem a ansiedade e esperarem, virá a promessa do Pai. Gente, o Espírito Santo sendo chamado de a promessa do Pai é tão extraordinário, não é? E aí você entende que a promessa do Pai não foi só para os discípulos. Ela não foi só para um tempo ou só para a igreja primitiva. A promessa do Pai é para todo o seu povo, para todos os seus filhos. É a promessa do Pai. Quando os nossos pais terrenos nos prometiam alguma coisa, nós ficávamos confiados naquela palavra. Imagina, nós temos a promessa de Deus, a promessa do Pai com respeito ao Espírito Santo. O Espírito Santo que vai habitar em nós. Eu trabalho muito com a minha consciência com respeito ao Espírito Santo, porque muitas vezes nós esquecemos que o Espírito Santo habita em nós. Ele é essa promessa do Pai que está dentro de nós. Então, quando nós nos levantamos, o Espírito Santo está ali, a promessa do Pai. Você vai dirigir, a promessa do Pai está ali. Você vai fazer alguma atividade na igreja, a promessa do Pai. Você vai caminhar, você vai fazer atividade física, a promessa do Pai. O Espírito Santo morando dentro de você. E aqueles que não receberam o Espírito Santo, eles
devem buscar porque há essa certeza, a promessa do Pai repousa ali. Só que o que acontece? As pessoas não querem ficar em Jerusalém. Nós estamos num tempo que as pessoas querem a promessa do Pai, mas elas não querem cumprir o que foi determinado. Fiquem em Jerusalém, permaneçam isolados do mundo. O que é estar em Jerusalém? Além de correr um grande risco, era permanecer isolado do mundo, porque quando eu estou num local que tem perigo em toda parte, o que eu faço? Eu vou para um lugar mais seguro, eu me isolo, não é? Então, é fácil você entender por que em Jerusalém. Porque em Jerusalém, eles estariam o tempo todo vigiando. Se eles fossem para Galileia, a Galileia não tem perseguição. Vamos sair, vamos pescar, vamos na casa do fulano, do Beltrano, olha as tentações. Mas permanecer em Jerusalém, não, o tempo todo. Tem que estar atento. As pessoas querem o Espírito Santo, mas elas não querem ficar os 50 dias esperando. Antes do Pentecostes, nós precisamos atentar. O que foi que aconteceu? 40 dias com Jesus, 40 dias caminhando com Jesus, de comunhão com o Senhor Jesus, e 10 dias de espera. Jesus subiu. Imagina, 10 dias sem o Espírito Santo e sem Jesus. Então, os discípulos tinham que estar como? Como aquele povo tinha, aquelas pessoas que estavam ali à espera, tinham que ficar completamente atentas. Elas tinham que estar sobremodo vigilantes. E aí, a última observação desse versículo. A oração vem sempre de mãos dadas com a espera. Normalmente, todas nós vamos experimentar períodos na vida que a gente vai orar e que Deus vai nos submeter a uma longa espera. Uma longa espera. Às vezes você já passou, né? Nós temos casos de pessoas que já passaram 2 anos, 3 anos à espera de uma promessa, da concretização de uma promessa de Deus, ou de uma resposta. E agora eu vou me referir a todas as promessas, não só a promessa do Espírito Santo. Mas em outros momentos da nossa vida, nós vamos esperar por essa promessa muito tempo. Então, não tem nada de errado se você está orando e a promessa ainda não veio. A disciplina de Deus de esperar vai ser aplicada até aos seus melhores servos. Nós vamos ter que aprender a esperar. E é difícil porque quando nós vamos, por exemplo, numa reunião, nós fazemos um voto e o pastor fala, você vai entregar esse problema nas mãos de Deus. E esse problema é de Deus agora, não é seu mais. E aí você fica tão feliz, tão aliviada, você experimenta aquela sensação, né? Está na mão dele, eu não tenho mais problema. Mas você pensa assim, agora está tudo resolvido, se está na mão de Deus, está resolvido. Mas no dia seguinte a vida continua da mesma forma. Tudo continua igual. Gente, todo mundo vai experimentar isso. Eu já experimentei isso várias vezes, em várias situações da minha vida. Experimento, tem uma situação que eu aguardo. E eu desisti de pensar assim, eu estou esperando por isso há tantos anos, eu estou esperando por isso há tanto tempo. Eu não jogo isso no rosto do meu Senhor. Eu simplesmente espero por Ele, porque eu sei que nessa espera eu estou honrando-o. Eu estou exercitando a minha fé. Essa espera é benéfica para a minha comunhão com Ele. Eu preciso dessa espera. Não é Deus que precisa. Não é porque Ele está sendo mal, né? Poxa, Deus está sendo um pouco perverso, cruel de me fazer esperar tanto assim. Não, nós precisamos dessa espera. Por ele já teria dado há muito tempo, porque ele nos conceder as suas bênçãos não torna menos pobre, menos poderoso. Ele não diminui quando ele concede dádivas. De onde ele tira as suas bênçãos, não esgota nada, não diminui nada, ele continua sendo o mesmo. Mas nós precisamos passar pelas esperas, vencer o tempo,
A coisa mais difícil que existe é vencer o tempo. Hoje, por exemplo, nós estamos aguardando a volta de Jesus. Todos os dias, quando nós terminamos, pelo menos acontece comigo, eu termino um dia, poxa vida, não foi hoje que o Senhor veio, não foi hoje que nós fomos ao encontro do Senhor. Mas há um motivo para isso. Essa espera é importante de alguma maneira. Então, nós precisamos aprender a encontrar a oração com o tempo. Nós vamos orar, mas nem todas as orações vão ter respostas imediatas. E aí, saber esperar é o que vai fazer você ser diplomado nessa universidade. É preciso saber aguardar. E nós não estamos aguardando pelo homem, nós estamos aguardando por Deus, né? E aqueles que aguardam, marquei um pontinho aqui, eu escrevi assim, para os que vivem a fé, há sempre um momento de receber. Se nós vivemos dia a dia a nossa fé, vai ter sempre um momento que Deus vai colocar na nossa mão aquilo que nós estamos pedindo. Ele vai nos dar aquilo que Ele prometeu. O momento de receber é sempre precedido da fé. Nunca acontece sem a fé, sem o exercício da confiança. Fé e confiança, né, são coisas diferentes, mas elas são irmãs. Então, se nós vivemos essa disciplina espiritual, nós oramos e nós esperamos, vai chegar o momento que Ele vai colocar nas nossas mãos aquilo que nós estamos pedindo. Há sempre um momento de receber. E aí vem os 5, vamos tentar ir até terminar esses 5 aqui. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Então, o Senhor Jesus fala aqui do batismo feito por João, que é chamado de João, o Batista, porque batizava, né? E é normal você entender aqui que os discípulos haviam passado por esse batismo, né? Porque, na verdade, João batizou com água, ou seja, se até o próprio Senhor Jesus havia sido batizado nas águas, imagina os discípulos, eles também passaram pelo batismo. E o batismo ali no Rio Jordão, o batismo de Jesus, por exemplo, no Rio Jordão, foi a imersão, né, do corpo, digamos assim, um mergulho nas águas do Jordão. Eu sei que há controvérsia entre batismo por imersão e batismo que não é por imersão, né? Mas, normalmente, nós cremos no batismo por imersão. Hoje não estamos fazendo esse batismo por imersão por causa da Covid, né? E aí é o batismo que derrama a água na cabeça. Mas a ideia de batismo é essa ideia de você mergulhar. Então, o batismo com o Espírito Santo, que o Senhor Jesus prometeu aqui, é um mergulhar em Deus. É um entrar num território sagrado. É se tornar alguém completamente cheio do Espírito Santo. Quando você entra dentro de um rio, de uma piscina, todo o seu corpo sai molhado. Não tem uma parte no corpo que não molha, você molha por inteiro. Por quê? Você foi mergulhada naquelas águas. Então, o batismo com o Espírito Santo é esse mergulho no mundo de Deus. Há uma mudança por completo do nosso ser, da nossa natureza, da nossa pessoa. Por isso que há um antes e um depois do Espírito Santo. Então, o Senhor Jesus confirma aqui, olha, vocês foram batizados nas águas, mas só esse batismo não é completo. É preciso o batismo com o Espírito Santo. E ele vai vir não muito depois desses dias. O mesmo Senhor que falou da espera na frase anterior, agora ele dá um ânimo, não vai demorar muito. Então, o mesmo ele fala para nós, né? Se nós estamos esperando por uma promessa, essa promessa não vai demorar muito. Isso nos dá um alento, uma coragem, uma força, um ânimo. Não muito depois desses dias vai vir o Espírito Santo. E o batismo nas águas e no Espírito Santo também é uma relação muito direta ao novo nascimento, né? Nascer da água e do Espírito, que Jesus fala para Nicodemos.
Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? E disse-lhes: Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Os discípulos, depois, imagina, eles viram o Senhor Jesus ressuscitado, o Senhor Jesus falando que vai voltar para o Pai, e há dentro deles uma inquietação com respeito a Israel. Eles eram um povo subjugado a Roma. O Império Romano dominava a Europa, dominava parte da África, dominava o Oriente, inclusive dominava Israel, o povo escolhido de Deus. Imagina isso. Então, não entrava na mente de nenhum judeu ser povo eleito, separado, escolhido por Deus e estar sob domínio do Império Romano, não ter sequer liberdade civil. E aí os discípulos, mesmo tendo caminhado com o Senhor Jesus, ouvido os seus sermões, os seus ensinamentos, havia dentro deles uma ideia distorcida de reino. Jesus estava o tempo todo falando sobre o seu reino, mas o seu reino era um reino espiritual, não era um reino terreno. Mas os discípulos estão aqui perguntando sobre um reino terreno. Quando é que o Senhor vai restaurar o reino de Israel? Eles estão preocupados com o reino de Israel e quando que vai ser a restauração. Então, antes da ressurreição, quando o Senhor Jesus estava ali com eles, alguns até pensavam que Jesus seria esse libertador histórico, esse libertador civil de Israel, esse guerreiro que iria chegar, iria colocar a nação de Israel completamente livre dos romanos. Mas, de repente, Jesus morreu. Mas ele ressuscitou agora, então ainda surge aí, você vê, um resquício de esperança. Será que o reino de Israel vai passar por alguma mudança? E o Senhor Jesus, quando responde, é interessante, ele não responde a respeito da restauração de Israel, mas ele responde sobre o tempo. Ou seja, os discípulos tinham duas curiosidades a respeito da restauração e a respeito do tempo. Da restauração, o Senhor Jesus não fala nada, mas ele fala sobre o tempo. Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu para o seu próprio poder. Então, essa curiosidade humana que nós temos de saber o futuro, quem não tem vontade, de repente, de saber o que vai acontecer daqui a um ano comigo? Não é nem curiosidade de saber com os outros, não. Aqui, os discípulos queriam saber a respeito de Israel. Eu já pensei a respeito da minha vida, nem da vida de ninguém, mas e daqui a um ano, Senhor? E ele responde dessa mesma forma para a gente: não vos pertence saber os tempos. Então, quando nós somos assaltados por alguma curiosidade, por alguma ansiedade do que vai acontecer amanhã, qualquer que seja a curiosidade da nossa parte, é essa a resposta de Jesus: não vos pertence saber. É uma inquietação inútil. Então, isso aqui é uma repreensão. Pelo menos para mim, soa como uma repreensão para os discípulos. Não vos compete saber. Você não tem que especular sobre o futuro, nem especular as pessoas, nem especular a Deus, nem ficar divagando com você mesmo. É preciso viver o hoje, vencer o hoje, estar preparado hoje para o arrebatamento, fazer a vontade de Deus com respeito à sua obra, à sua igreja hoje, ser uma pessoa útil à obra de Deus hoje. Amanhã nós não sabemos a respeito de nada. Nós só sabemos que compete ao Pai. Ele estabeleceu o futuro, e isso de acordo com o seu poder, com a sua soberania e com a sua vontade. E Deus não vai revelar isso a nós. Eu estou me lembrando aqui, quando o Pedro estava ali, o Senhor Jesus, já depois da ressurreição, isso está lá em João 21, que Pedro quer saber da vida de João, não é? Pedro curioso, mas você percebe uma repreensão tão clara de Jesus. É mais ou menos a mesma resposta
Tipo, cuida de você, cuida da sua vida. Que te importa, não é? A palavra que Jesus... Que te importa? Então, nós já temos uma carga grande demais, que é o presente. Nós temos quando eu falo carga, é uma responsabilidade grande demais de viver o presente, de viver o hoje. Não dá para você viver o hoje carregando o peso do amanhã, a preocupação com o futuro, a preocupação com o que eu vou comer, como eu vou vestir, onde eu vou morar, como eu vou estar. Vamos viver o hoje, porque o hoje já é difícil demais para vencer. Então, todas as pessoas que estão preocupadas com o seu futuro, elas vão ser relaxadas com o seu presente, elas vão errar no presente. Porque a preocupação com o futuro vai tirar a energia, o foco do presente. Se hoje tem alguém, agora acompanhando essa transmissão, que está sendo assaltada por uma preocupação do que vai acontecer amanhã, é preciso sacrificar, colocar aos pés do Senhor Jesus essa inquietação, apresentar como uma oferta diante dele. Meu Deus, o meu futuro pertence a ti. E nós temos que viver realmente o que nós pregamos. Está escrito, Davi disse isso, eu creio. Eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Ou seja, Deus cuida da gente e Deus cuida dos nossos. Há essa promessa. Agora, quando eu vacilo, sendo incrédula, é claro que essa promessa não vai se cumprir. É claro que esse cuidado de Deus não vai chegar à minha vida. Mas a libertação dessa preocupação do futuro é algo espiritual, porque o comum do ser humano, e assim vivem as pessoas. Jesus disse lá no Sermão da Montanha, né? No Sermão do Monte, sobre as preocupações, as ansiedades. Ele disse que são os incrédulos que vivem preocupados com o futuro. Mas quantos incrédulos nós temos no nosso meio que também estão preocupados com o futuro? Os que se preocupam com o que vão comer, com o que vão vestir, onde vão estar, são pessoas que não confiam na onipotência de Deus, na onipresença dele, na autossuficiência dele. Elas não estão garantidas que Deus vai cumprir todas as suas promessas, que ele vai ser o Deus que ele prometeu ser. Então, não saber do futuro é uma provisão de Deus, é uma forma poderosa dele nos preparar para a eternidade, uma vida, viver um dia de cada vez. E ele deu para o povo de Israel no deserto esse mesmo ensinamento quando mandou o maná dia após dia. Ou seja, vocês não vão ter comida para uma semana, para um mês, vocês vão ter comida diariamente. Era uma forma didática de ensinar. Vocês todos os dias vão ter que abrir a porta de casa, no caso não era casa, era uma tenda, e olhar para o céu e ver o maná. Então, o viver o hoje é todos os dias olhar para o céu, levantar as mãos, meu Deus, eu dependo do Senhor hoje. A minha vida depende do Senhor, o Senhor cuida de mim. Então, é ter a confiança que Ele cuida das nossas vidas. E só isso basta. Isso é libertador, gente. Quem vive assim pertence a uma elite espiritual dos grandes heróis da fé. Só os heróis da fé chegaram a essa maturidade. A maioria das pessoas são reprovadas nesse quesito, porque elas vivem com inquietações com respeito ao futuro. E Deus conhece tão bem o nosso coração. Ontem eu estava pensando nisso, né? Como Deus nos conhece intimamente. Ele conhece aquilo que nós não sabemos a respeito de nós mesmos. Então, ele trata o nosso coração. E ele revela tudo isso que está lá dentro escondido. De repente, há uma inquietação, um medo do futuro, que você abafa de muitas formas, com muitas coisas. Mas o Espírito Santo sabe que tem esse medo aí dentro. Você não sabe, mas o Espírito Santo sabe. É como uma doença que está escondida no corpo. Pode levar 1 ano, 2 anos, 5 anos até ela manifestar o primeiro sintoma.
mas ela está ali. Então, o medo pode estar escondido no coração. O medo do futuro, a incerteza. E se o meu marido morrer, o que vai ser de mim? E se isso, e se aquilo, se não falta na vida da mulher? E o Espírito Santo sabe que tem isso. Então, ele vai criar uma situação para que o nosso coração seja quebrado, para que saia, é a cura daquela ansiedade, daquela insegurança. Então, tem muita gente que está vivendo situações e momentos difíceis porque Deus está tratando, Ele está curando. Ele é o cardiologista perfeito, é Ele que trata as doenças do coração, né? Então, a gente tem que deixar e se submeter a esse processo de cura. É a cura do medo, a libertação desse medo e essa vida, onde eu tiver que ir, o que eu tiver que passar, o que o Senhor me der para comer, o que o Senhor me der para vestir, amém. É tão bonito viver assim, é viver numa dimensão do apóstolo Paulo, numa dimensão do Senhor Jesus, numa dimensão dos profetas. Gente, isso é para pouca gente, é para pouca gente. Eu vou parar. Deus abençoe.